Voltamos e agora para falar de outra temática muito importante que são os exercícios vocálicos, a importância dele. E para falar disso, nós trouxemos uma mentora vocal e comportamental, cantora, compositora, acadêmica em fonoaudiologia e proprietária da comunidade da voz Águias do Canto. Ela é campeã do concurso musical de 2018. Michele, seja muito bem-vinda, é uma alegria imensa te trazer aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu gostaria de começar te perguntando por que os exercícios vocálicos eles são considerados fundamentais no aquecimento vocal. Então, Érica, muito bom dia, muito obrigada por me receber aqui. Os exercícios vocais, eles são muito importantes para a nossa voz, porque nós temos um tecido musculoso aqui dentro da laringe, que é a nossa estrutura principal para que nós possamos usar a nossa voz, né? Então, dentro da laringe estão as pregas vocais têm tecido musculoso e esse tecido musculoso precisa de exercício para fortalecimento, para limpar a voz, para evitar doenças, inclusive, nessa parte vocal. Então, os exercícios vocais, eles são fundamentais para a saúde da nossa voz. Inclusive, a saúde também auditiva, a saúde da nossa respiração também. Por quê? Porque toda essa parte envolve. Então, se eu faço um exercício para limpar a minha voz, muitas vezes esse exercício vai desobstruir a minha região nasal, vai me ajudar também a ouvir melhor, porque muitas vezes a pessoa está toda congestionada e fica, parece que entupida. Então, a pessoa não ouve direito, fica com aquele ouvido mais tapado. E os exercícios vocais, eles vão ajudar a liberar isso. Nossa, é incrível que tem associação com muitas outras áreas, né? Sim, sim. Qual é o impacto dos exercícios vocálicos na articulação e na dicção durante a fala ou canto? Então, como os exercícios vocais, eles vão limpar a nossa voz, eles vão fortalecer a nossa voz, eles também vão nos proporcionar uma habilidade melhor para falar. Muitas pessoas têm dificuldade para falar porque não relaxa a língua, por exemplo, que é um músculo muito tenso muitas vezes, e essa língua mais tensa, ela faz com que a gente engate em algumas palavras, inclusive. Os exercícios vocais também ajudam a gente a mastigar melhor. Então, por exemplo, pessoas que mastigam muito rápido, tendem a falar muito rápido também, e isso dificulta muitas vezes o nosso entendimento. Então, exercícios como mastigação de boca aberta, nham, 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 vai trabalhar melhor a nossa articulação, consequentemente vai trabalhar melhor a nossa mastigação também. Incrível, né? Pode afetar em todas as áreas da vida de uma pessoa, né? Com Tanto certeza. a área social, como o bem-estar físico. Sim, porque existem muitas pessoas que têm problemas com a fala e têm vergonha, inclusive, de se comunicar, de falar com outras pessoas. Tem essa trava social. Então, nós vamos trabalhar tanto essa parte social, psicológica também, comportamental, para que ela tenha mais segurança ao falar. E essa segurança também vem a gente brinca que é o bichinho do ran-ran. É o bichinho do ran-ran, é o famoso pigarro. Os exercícios vão limpar mais esse pigarro. Eu também passo a questão da alimentação, porque também influencia nessa saúde vocal. Então, não é só um conjunto de exercícios. Existe um conjunto de exercícios, mas existe também um conjunto de muitas outras coisas. Uma saúde mental, uma saúde física, uma questão comportamental. Tudo isso vai influenciar na tua voz, em como você conversa com as pessoas para te dar segurança. Então, assim como a gente exercita o corpo na academia, a gente tem que cuidar também desse músculo. É um músculo, né? Sim, sim, é um tecido musculoso.
Porém, para que a gente também tenha um desenvolvimento vocal muito melhor, é necessário também fazer atividade física. Olha que interessante, porque também nós vamos trabalhar a nossa respiração. Então, a gente trabalha aqui a respiração diafragmática, nós trabalhamos a respiração intercostal, que estão dentro dos exercícios vocais, porque quando você faz exercício vocal, você também precisa trabalhar a sua respiração para expandir mais o teu pulmão. Então, eu costumo falar, os meus alunos costumam falar também que os exercícios vocais, a arte de cantar, a arte de aprender tudo isso é um estilo de vida. Sim, com certeza, porque não para, né? Você leva para sempre ali essa prática de... Sim. De que forma os exercícios com vogais podem ajudar na projeção e na ressonância da voz? Então, quando a gente usa as vogais, eu vou usar, por exemplo, faça um exercício vocal cantando, por exemplo, a vogal A. Eu vou identificar se essa vogal ela está mais anasalada, se essa vogal ela está mais fechada, porque é uma vogal aberta. Então, se ela está mais anasalada, eu vou entender se esse aluno ele precisa fazer um exame para verificar se ele não tem um desvio de septo, se ele não está congestionado, se ele está respirando direito, porque às vezes até a respiração influencia muito. Então, por exemplo, eu tenho um desvio de septo. Meu desvio não é acentuado, mas se eu falar de forma super relaxada aqui, eu vou levar bastante para o anasalado. Então, trabalhar as vogais vai me ajudar nisso. A, E, I, O, U. Quando eu trabalho as vogais, eu consigo identificar se a minha vogal está mais anasalada ou não, porque a gente vai precisar entender que existem palavras que vai trazer esse som mais anasalado, mas existem palavras que não. Então, de repente, a pessoa se incomoda. Já cheguei a falar com pessoas, eu me incomodo com essa voz indo mais para o nasal, inclusive falando. Então, nós vamos trabalhar técnicas para que a gente limpe mais esse anasalado. Além dos exercícios vocais, vão ter exercícios para a técnica, que eu chamo inclusive de voz escura. É uma técnica para limpar mais essa voz anasalada. Então, as vogais elas vão ajudar o mentor, a mentora, a identificar se essa pessoa tem uma voz com uma ressonância diferente, que ela não se agrada, por exemplo. Entende? Muito interessante. Eu acho que isso também pode ajudar a pessoa a encontrar a própria voz, né? Sim. Porque eu acho que tem algumas pessoas que não encontram a voz e falseiam uma voz. Exato. E não sei se você já ouviu falar, existem pessoas que falam assim, não suporto ouvir minha voz em áudio. Não sei se você já ouviu falar, não sei se alguém vai se identificar. Mas não suporto ouvir minha voz em áudio, é muito chata. E quando a gente trabalha a nossa voz, a gente começa a achar a nossa voz muito bonita. Então, professora, mas você sempre tem a voz assim? Às vezes eu estou mais relaxada, mas, por exemplo, se eu preciso me apresentar, se eu preciso falar com os alunos, se eu preciso cantar, eu vou usar de técnica. E existe uma coisa muito interessante, Érica, que não é que você está sendo outra pessoa, não é isso. É que você está usando o melhor do seu corpo para executar aquilo que você precisa, entende? Então, como nós temos uma memória neuromuscular, automaticamente essa voz já vem para mim, porque eu tenho uma memória neuromuscular. Os meus músculos vão trabalhar para isso. É muito interessante, né? E cada voz também é única, né? Sim, nós temos a voz única. Eu digo que a nossa voz é como a nossa digital. Deus fez a nossa voz única. Deus é maravilhoso. Fez cada um de forma única, beleza única, e a nossa voz, ela é única. Não existe voz igual. Existem pessoas que têm vozes parecidas e existem os imitadores que usam ali do seu dom ou técnica para imitar uma voz, mas a voz ela é única. Muito interessante. Existe diferença na forma de realizar os exercícios vocálicos para cantores, atores, professores e locutores? Então, existe um pouco de diferença. Por exemplo, se eu sou uma apresentadora, se eu sou uma atriz, eu vou fazer alguns exercícios iguais ao cantor, mas o cantor já vai usar exercícios cantando. Então, ele vai usar exercícios, por exemplo, para alcançar um belting, para fazer uma técnica chamada belting. Ele vai usar os exercícios para fazer melismas.
que são ornamentos, vibrato, trinado. Então existe essa diferença, mas assim, a maioria deles são muito parecidos. Michele, com os exercícios, todos conseguem alcançar o grave, o agudo na hora do canto ou não? Ou as pessoas têm que se conhecer e entender que ela domina mais ali o grave e vai cantar mais músicas naquele sentido? Ou não? Ou dá para conseguir cantar os dois? Muito interessante você me perguntar isso, porque é o seguinte, cada pessoa tem o seu tempo. Então, a Érica vai ter um tempo de aprendizado, a Michele vai ter um tempo de aprendizado. Só que os exercícios vão ser passados. Então, nós passamos exercícios para extensão vocal. Então, essa extensão vocal, ela é tanto para o grave, aquela voz mais grossa, quanto para o agudo, aquela voz mais fininha, Eu sempre dou essa relação para os alunos iniciantes, para que eles possam relacionar, tá bom? Então, essas pessoas vão ter os exercícios para melhorar a sua extensão vocal. Porém, algumas pessoas vão demorar um pouquinho mais, outras vão demorar um pouquinho menos. Mas sim, se houver dedicação, se houver treino, ela vai conseguir alcançar tanto o grave quanto o agudo. É muito bom saber isso, né? Quais são os erros mais comuns cometidos durante os exercícios vocálicos e como evitá-los? Então, eu percebo que os erros mais comuns é quando o aluno começa a colocar muita força na voz. Então, por exemplo, ele vai fazer um exercício de vibração de lábios. E ele não tem a consciência que ele precisa somente fazer um exercício tranquilo, não precisa exagerar na força. E aí ele vem... Isso pode danificar as pregas vocais. Então, esse é um dos maiores erros dentro dos exercícios. Outra coisa também é a pessoa não ter um cronograma de exercícios. Os meus alunos da comunidade da Voz Águias do Canto, eles têm um cronograma vocal, onde eu passo ali certinho tudo que eles vão fazer. Tanto de relaxamento, alongamento, ativação respiratória e aquecimento vocal. Então, um dos maiores erros são esses. Fazer o exercício errado, só pegar da internet e achar que está certo, não ter uma pessoa para orientar, para passar um ritmo certo e muitas vezes, muitas pessoas danificam, usando até aparelhos que vem um professor ou outro fazendo na internet, compra esse aparelho, usa, danifica a voz, aí vai ter que correr para fonoterapia. Nossa, é muito importante um profissional, né? Porque é uma simples questão de colocar força ou não colocar já faz total diferença no resultado. Total diferença. Né? Com que frequência os exercícios vocálicos devem ser realizados para manter uma boa performance vocal? Quantas vezes nós vamos para a academia durante a semana? 5 vezes, é a meta, né? Algumas pessoas vão 3 vezes na semana, sim. Certo? Então, se eu coloco uma meta de fazer os meus exercícios 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, isso já vai ajudar bastante a minha voz. Muitas pessoas acham que milagrosamente elas vão apresentar um trabalho na faculdade ou elas vão cantar em um show, alguma coisa, fazer os exercícios e vai estar tudo certo. Não funciona assim, é músculo. O músculo precisa de treino, memória neuromuscular. Então, se eu faço todos os dias, pelo menos 15 minutinhos, que é o normal, que é o correto, se eu faço 3 vezes na semana ali 15 minutinhos, uso vários outros exercícios juntos também, isso já vai me ajudar bastante. Vale muito a pena. Muito a pena. Os seus alunos devem sempre dizer, né, depoimentos de como mudou o timbre a muda. Vida deles. A vida muda, o timbre muda, é incrível. O timbre, para quem não conhece, o timbre é a voz, o som da voz. Então, muitas pessoas falam, nossa, minha voz está diferente, eu sinto tanta segurança. Eu já tenho alunos, na verdade, que chegam com homens que chegam com a voz mais fina. A professora, eu quero cantar de forma assim mais encorpada. Aí com os exercícios, com a determinação, ele consegue, o timbre já vai mudando, já vai ficando algo mais charmoso, mais masculino também, porque eles querem uma voz mais masculina e os exercícios ajudam. Muito mais confiante, muito mais confiante. Até mesmo para se comunicar. Sim, sim. Tem pessoas, Érica, que fazem aula de canto porque elas querem ter uma voz bonita para falar. É uma questão, é muito interessante.
Como os exercícios vocálicos podem influenciar na emoção transmitida pela voz? Nossa, a nossa voz, ela transmite emoção, né? Transmite Dá para emoção. entender se estamos tristes ou felizes pela nossa voz. Não precisa tanta questão facial, né? Só pela voz já dá para saber. Sim, tanto que antigamente as novelas eram passadas via rádio. Então você tinha que colocar ali a sua emoção na voz. Mas olha que interessante, os exercícios vão ajudar muito, porque com o passar dos anos, a nossa voz muda. Você já reparou que a pessoa mais idosa tem uma voz um pouco mais frágil, um pouco diferente? Então, muitas vezes é necessário, na verdade, em todas as vezes, é necessário que exista um ritmo de exercícios também para a musculatura da voz, para que ela não envelheça dessa forma. Então, muitas vezes a gente fala e nem está triste, mas só o fato da nossa musculatura estar fraca, a gente tem uma voz fraca, uma voz desanimada. E os exercícios passam essa segurança de falar melhor, de ter mais potência na voz, de ter uma voz que, se você precisar falar em algum local onde você tem que mostrar mais autoridade, você vai conseguir, porque os exercícios vão te dar essa oportunidade, essa habilidade de fazer. Então, os exercícios vão ajudar na emoção. Mas não só isso. A emoção também vem muito da parte mental. Eu preciso trabalhar o meu mental junto com os exercícios para transmitir essa emoção na voz. Gente, que aula, né? Eu fiquei super aí feliz com todo esse conteúdo, querendo também aplicar na minha vida. Maravilha. Michele, eu quero te agradecer, o nosso tempo está se encerrando. Gente, eu quero falar para vocês, pedir, né? Sigam o @ do programa Saudações, tanto no Instagram como no YouTube, incentivem o nosso programa a continuar levando esse tipo de informação de qualidade para a casa de vocês, para dentro da casa das pessoas, tá bom? Michele, você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que nos assistem? Eu quero deixar, sim, um recado bem importante para que eles me sigam no Instagram. Com certeza, né? Não vai perder essa oportunidade. Então, sempre eu dou dicas lá, tem muitos destaques, o meu perfil tá bem recheado, então quem gosta de cantar, quem gosta de falar, quer melhorar a dicção, quer melhorar a forma de falar, a forma de cantar, tudo isso você vai encontrar no @Michele Pinheiro Voz, @Michele Pinheiro Voz. Sem 2 L's e Y, nada disso. Michele com L só, com E no final, Michele Pinheiro Voz. E também estou no TikTok, @Michele Pinheiro Voz. Muita coisa boa por lá e eu espero por você, tá bom? Eu quero te agradecer, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Gente, o nosso programa fica por aqui. Um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até mais. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.